10 milhões de latas de alumínio são descartadas em todo o mundo diariamente, criando um volume de resíduos capaz de cobrir inteiramente uma metrópole da escala de Los Angeles. Por que esse material, que à primeira vista parece um resíduo sem valor, é considerado um dos recursos mais preciosos da indústria moderna? A resposta reside na capacidade do alumínio de ser reciclado infinitamente, sem sofrer qualquer degradação em suas propriedades físico-químicas originais. Mas isso é apenas o começo de uma transformação industrial profunda. O processo de renascimento do metal inicia-se no interior de plantas de reciclagem automatizadas, onde a tecnologia de ponta substitui o descarte pelo reaproveitamento. Pode-se notar como as latas passam por sistemas de triagem mecânica e trituração em alta velocidade, sendo fragmentadas em pequenos pedaços antes da limpeza de impurezas. O metal se deita em camadas nas esteiras enquanto passa por processos de refino progressivo. Depois fica mais complexo, pois o material é submetido a temperaturas de centenas de graus Celsius, até atingir o estado de fusão completa. 70 milhões de toneladas de alumínio são produzidas anualmente em escala global para atender às demandas de diversos setores. Esse volume massivo reflete a presença indispensável do metal em componentes que variam de janelas e embalagens de bebidas a estruturas complexas de automóveis e fuselagens de aeronaves. À primeira vista, a escala de fabricação parece suprir a necessidade de mercado, mas na prática, o crescimento contínuo do descarte impõe desafios logísticos e ambientais severos. O processo está apenas ganhando velocidade conforme a demanda por eficiência aumenta. A reciclagem estratégica responde por aproximadamente 35% de todo o alumínio utilizado anualmente no planeta. Vê-se como essa circularidade reduz drasticamente a dependência da extração mineral primária, preservando as reservas naturais de bauxita. O equipamento de fundição consome apenas 5% da energia necessária para produzir alumínio novo a partir do minério bruto, resultando em uma economia energética de 95%. E isso ainda não é o limite para os benefícios operacionais. Reduções significativas nos custos de produção e uma queda drástica na emissão de dióxido de carbono são consequências diretas desse ciclo de reaproveitamento. Estima-se tecnicamente que cerca de 75% de todo o alumínio fabricado ao longo da história da humanidade ainda permaneça em uso ativo no sistema produtivo. Nesta etapa, não termina a importância do metal, pois a durabilidade dos produtos reciclados garante que o material retorne continuamente para as fundições. O fluxo de metal fundido segue adiante pela cadeia de produção de forma constante. Dezenas de milhões de toneladas de alumínio são coletadas anualmente de fontes quase inumeráveis em todo o território dos Estados Unidos. Por que o processo de reciclagem deste metal começa com uma etapa que, embora pareça simples, determina a eficácia de cada fase subsequente? À primeira vista, a coleta de sucata parece ser apenas uma questão logística de transporte de resíduos. Mas, na prática, este sistema opera em uma escala colossal que abrange desde estações de retorno de latas de bebidas e instalações municipais de triagem até vastas redes industriais de compra de metais, sustentando uma indústria que nunca interrompe seu movimento. O valor econômico intrínseco do material é o que realmente o distingue de outros resíduos sólidos. Uma única lata de alumínio descartada possui um valor de mercado várias vezes superior ao de uma garrafa de plástico comum, mas isso é apenas o começo. Essa realidade financeira motiva indivíduos e grandes empresas a reinserirem o metal no ciclo produtivo com rapidez. Pode-se notar como caminhões carregados com recipientes de alimentos e sucatas industriais brilham sob a luz solar enquanto se alinham nos pátios de recebimento, marcando o limiar exato do renascimento do metal. Longas filas de veículos pesados avançam de forma constante em direção aos centros de processamento distribuídos por todo o país. Cada caminhão é posicionado sobre balanças eletrônicas para que seu peso bruto seja registrado com precisão de quilos antes de seguir para a descarga.
O equipamento gradualmente inclina os recipientes através de sistemas hidráulicos potentes, liberando toneladas de metal sobre esteiras transportadoras que conduzem o material para as zonas de armazenamento temporário. Depois fica mais complexo. Pedaços de alumínio provenientes de fábricas e embalagens residenciais convergem nesses locais, formando montes que se elevam como colinas prateadas no horizonte industrial. Técnicos especializados realizam inspeções iniciais rápidas para identificar e descartar imediatamente qualquer carga que apresente contaminantes excessivos ou substâncias perigosas. A operação mantém um ritmo implacável, processando milhares de toneladas de material a cada ciclo de 24 horas. O processo está apenas ganhando velocidade. Por que o tamanho e a pureza do fluxo de entrada são monitorados de forma tão rigorosa desde o primeiro contato? A triagem inicial funciona como o portal crítico, onde toda a matéria-prima é preparada para o próximo nível de refinamento técnico. Se contaminantes químicos entrassem no estágio de fundição, a integridade estrutural do novo alumínio seria comprometida permanentemente. Por essa razão, a vigilância constante garante que apenas o material adequado siga adiante na cadeia. Fluxos contínuos de sucata deslizam agora por correias transportadoras de longo alcance que operam sem interrupções. Sensores ópticos, atuando como olhos digitais de alta frequência, escaneiam milhares de fragmentos por segundo para reconhecer o alumínio através de suas propriedades reflexivas e coloração específica. Logo após essa análise, ímãs industriais potentes extraem qualquer metal ferroso que tenha se infiltrado na carga. Tudo só se complica com a introdução de sistemas pneumáticos. Jatos de ar comprimido, disparados com precisão de milissegundos, lançam as peças de alumínio para trajetórias separadas, isolando-as de plásticos, papéis e outros detritos leves. Vê-se como a mistura caótica de resíduos se transforma camada por camada, em fluxos mais limpos e visualmente uniformes. O metal se deita em pilhas organizadas e brilhantes após passar pela separação mecânica. Nesta etapa não termina, pois a consistência química deve ser verificada conforme o material é regulado para as fases térmicas. O equipamento de separação remove as últimas impurezas de superfície enquanto o material avança para a preparação final. O fluxo de alumínio agora apresenta uma homogeneidade rigorosa, estando pronto para ser transformado em novos produtos industriais ou bens de consumo. Pode-se notar como o metal purificado segue silenciosamente pelas esteiras, deixando para trás os resíduos da coleta inicial. O material deixa esta fase de triagem mecânica e segue adiante pela cadeia de processamento. 750 graus Celsius é a temperatura máxima que o metal atinge no coração das unidades de fusão. Por que a precisão térmica é tão rigorosa durante o derretimento do alumínio? Aparentemente não é complexo apenas liquidificar o metal, mas na prática, qualquer oscilação acima do limite estabelecido causaria a oxidação imediata e a perda de elementos de liga valiosos, destruindo a integridade química de todo o lote. Centenas de quilogramas de latas de bebidas, embalagens de alimentos e sobras industriais caem ininterruptamente das esteiras para o interior de uma unidade de trituração colossal. Pode-se notar como pares de rolos de aço contrarrotativos, equipados com dentes endurecidos e afiados, puxam o material para o centro do mecanismo. Sob uma força de esmagamento extrema, o metal se rompe instantaneamente, gerando impactos metálicos agudos que ecoam por todo o galpão industrial. Mas isso é apenas o começo. O sistema opera com uma exatidão mecânica absoluta, enquanto lâminas giratórias e martelos pesados de britagem trabalham em conjunto com os rolos, para processar componentes de alumínio espessos e rígidos. Vê-se como o equipamento gradualmente transforma estruturas sólidas em fragmentos menores em apenas algumas rotações. Sob o brilho intenso das luzes da fábrica, fluxos de fragmentos prateados fluem sem parar, derramando-se sobre a esteira inferior como uma cascata cintilante. Transição para o próximo nível. Peneiras vibratórias regulam o tamanho da saída, garantindo que cada pedaço de alumínio triturado atinja uma dimensão uniforme antes de seguir adiante. A estrutura do processo
exige que essas partículas sejam alimentadas diretamente em fornos industriais de grande escala que constituem o núcleo operacional da reciclagem. Dependendo da natureza da sucata e da aplicação final pretendida, a unidade utiliza fornos revérberos, fornos rotativos ou fornos a arco elétrico. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada uma dessas unidades funciona como um sistema vedado e projetado com engenharia de alta precisão para regular simultaneamente a temperatura, o fluxo de ar e a taxa de mistura do material. As lâminas giram sem parar, ou injetores de ar mantêm o metal em movimento constante após a introdução através de uma escotilha superior ou calha basculante. À primeira vista, a fusão parece um estado de equilíbrio estático, mas na prática, sensores térmicos e analisadores químicos operam sem interrupção para monitorar cada reação interna. Alguns fornos incorporam tecnologia de recuperação de calor para maximizar a eficiência energética, enquanto sistemas de filtragem de vários estágios processam os gases de exaustão. Pode-se notar como esses filtros capturam a poeira de óxido de alumínio e neutralizam emissões antes que elas deixem o sistema. Tudo só se complica. Esta etapa representa o ponto de convergência entre pressão, calor e controle mecânico, onde um único erro técnico pode inutilizar centenas de toneladas de metal fundido. Mesmo quando o alumínio está completamente liquidificado, ele ainda contém contaminantes invisíveis em suspensão, como restos de tintas, óleos, graxas e poeira de forno. Para remover esses elementos indesejados, a instalação executa uma etapa de refino diretamente no interior do forno através da técnica de fundição. Um fluxo especialmente formulado é adicionado à mistura fundida, reagindo quimicamente com as impurezas presentes. Depois fica mais complexo. Vê-se como o fluxo se liga aos contaminantes, criando uma 150 milímetros por segundo. Essa é a velocidade média aproximada com que o fluxo metálico preenche as cavidades durante a moldagem inicial. Porque o controle da fluidez é considerado a variável mais crítica nesta fase da fundição. Aparentemente não é complexo apenas despejar o líquido em um recipiente, mas na prática, a transição exata do estado líquido para o sólido define a integridade estrutural de todo o lote. Uma vazão excessivamente rápida resulta na formação de bolhas de gás ou fissuras superficiais, enquanto um molde abaixo da temperatura ideal provoca uma solidificação desigual e defeitos internos invisíveis. Pode-se notar como o alumínio fundido, ao atingir o nível de pureza estabelecido em laboratório, é direcionado por canais cerâmicos até a área de fundição. O metal deixa de ser uma massa informe para adquirir sua primeira geometria física, definida em unidades estruturadas que permitem medição e transporte. O equipamento gradualmente verte o material em moldes fabricados de aço, grafite ou outros compostos de alta resistência térmica. Mas isso é apenas o começo. Conforme a aplicação final, utilizam-se matrizes verticais para a criação de lingotes, formas horizontais para placas espessas ou sistemas de fundição contínua que operam com resfriamento forçado por água. Vê-se como a velocidade de vazamento e a intensidade do resfriamento são ajustadas em uma sincronia milimétrica. O processo está apenas ganhando velocidade. Em instalações de última geração, toda a operação de vazamento ocorre de forma totalmente automatizada, por meio de algoritmos de precisão. No entanto, em unidades de operação semi-manual, operários qualificados regulam o fluxo manualmente, uma tarefa que exige precisão de frações de segundo para manter o equilíbrio térmico. À primeira vista, guiar o metal parece uma ação puramente mecânica, mas qualquer desvio mínimo na inclinação da calha pode comprometer a estabilidade dimensional da peça acabada. Depois, fica mais complexo. Uma vez que o alumínio solidifica completamente dentro das paredes do molde, um mecanismo hidráulico de alta potência aplica uma pressão ascendente suave e constante. Esta força descola o metal sólido das superfícies de aço sem causar deformações plásticas. Logo após, grampos mecânicos de segurança travam o lingote pesado, que frequentemente atinge o peso de várias dezenas de quilogramas por unidade. O equipamento, então, eleva a peça para fora do canal de fundição,
posicionando-a com suavidade sobre uma esteira de transporte fabricada em aço reforçado. Nesta etapa, não termina. O som metálico de fricção e deslizamento ecoa de forma constante pelas instalações da fundição enquanto os lingotes se movem. Pode-se notar como a superfície de cada bloco ainda emite um brilho avermelhado sutil, indicando a presença de calor residual intenso acumulado no núcleo. Um após o outro, os lingotes são liberados em uma cadência perfeitamente sincronizada com o ritmo dos motores da linha de montagem. Sensores eletrônicos de alta precisão realizam o escaneamento imediato de cada unidade, verificando as dimensões e a geometria para assegurar que nenhuma distorção ocorreu durante a extração mecânica. Tudo só se complica conforme a demanda produtiva aumenta. Fileiras de lingotes de alumínio sólido continuam seu avanço contínuo pelos trilhos da fábrica, alinhados como blocos metálicos rigorosamente uniformes. Este movimento coordenado sinaliza tecnicamente o encerramento de um ciclo completo de produção industrial. O material agora resfriado deixa a zona de moldagem, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e posterior distribuição. 8 a 10 polegadas. Essa é a espessura média com que os lingotes de alumínio iniciam sua jornada de transformação industrial após saírem dos moldes de fundição. Por que essas massas metálicas brutas precisam ser enviadas imediatamente para fornos de pré-aquecimento antes de qualquer outra ação? Aparentemente não é complexo apenas movê-los, mas na prática, o metal precisa atingir um estado de maleabilidade específica para suportar as tensões mecânicas severas. O calor interno é estabilizado de forma homogênea, preparando a estrutura molecular para a deformação plástica, que ocorrerá nos estágios seguintes. Pode-se notar como os lingotes aquecidos são conduzidos mecanicamente em direção a uma série de cadeiras de laminação equipadas com cilindros de aço contrarrotativos. O equipamento aplica gradualmente uma pressão colossal que comprime e alonga o bloco de alumínio, reduzindo sua altura enquanto aumenta seu comprimento. Mas isso é apenas o começo. O processo se repete por diversas estações de trabalho, onde a abertura entre cada par de rolos diminui milimetricamente a cada passagem. À primeira vista, a redução drástica da espessura parece um processo simples de compressão, mas na prática exige um monitoramento constante da temperatura superficial. Vê-se como um sistema de resfriamento por névoa fina de água pulveriza o metal continuamente durante a laminação. Essa ação estabiliza a superfície e evita que o calor excessivo gerado pelo atrito e pela deformação cause fissuras ou deformações estruturais permanentes. O processo está apenas ganhando velocidade, porque cada passagem pelos cilindros aproxima o material de sua especificação final, transformando o bloco maciço em uma folha metálica fina e uniforme. O metal se deita em camada cada vez mais delgada, alcançando em alguns casos espessuras de apenas alguns centésimos de polegada no estágio final. Transição para o próximo nível. A chapa resultante agora flui como uma tira contínua, sendo guiada com precisão por roletes direcionadores até os sistemas de bobinamento. E isso ainda não é o limite da produção, pois a tira de alumínio é enrolada sob tensão para formar bobinas gigantescas e padronizadas. Estas bobinas funcionam como produtos semi-fabricados, prontas para serem integradas a novas cadeias de manufatura. O equipamento gradualmente finaliza o enrolamento, preparando o lote para etapas posteriores que incluem o corte preciso, a estampagem ou a laminação a frio. O material deixa a linha de produção primária, seguindo adiante pela cadeia de processamento de forma estável. Centenas de milhões de unidades de latas de alumínio cruzam as linhas de produção diariamente para alcançar os mais diversos contextos do cotidiano global. Por que esse material específico se tornou tão onipresente em prateleiras de supermercados e eventos sociais? À primeira vista, a escala de distribuição parece ser apenas uma questão de logística de consumo em massa. Mas, na prática, essa presença constante em mesas familiares e estabelecimentos comerciais esconde uma infraestrutura técnica que depende inteiramente do comportamento pós-consumo para manter sua viabilidade econômica e ambiental.
Pode-se notar como as latas se alinham com precisão geométrica em depósitos de gelo e prateleiras, integrando-se às rotinas modernas de forma quase invisível. Mas isso é apenas o começo. O valor intrínseco do alumínio não se dissipa no instante em que o conteúdo é consumido e o recipiente é esvaziado. O processo está apenas ganhando velocidade. Nesse estágio exato, o objeto atinge um ponto de bifurcação técnica decisiva, onde o destino do metal é definido entre o descarte comum ou o processamento de renovação. Vê-se como o material depositado em lixeiras de reciclagem corretas inicia um protocolo de recuperação que desbloqueia seu potencial de circularidade quase infinito. Em nações que operam com sistemas de depósito e retorno, a eficiência de coleta ultrapassa a marca de 80% do volume total. Depois, fica mais complexo. Esse metal coletado passa por uma transformação industrial acelerada, retornando ao mercado como um novo produto funcional em um ciclo que dura apenas algumas poucas semanas. O equipamento gradualmente processa o material para que ele evite o acúmulo em aterros sanitários, onde se tornaria um passivo ambiental desnecessário. Aparentemente não é complexo o ato de descartar uma embalagem, mas na prática, essa escolha determina se o alumínio manterá sua característica de um dos materiais mais sustentáveis já fabricados. Tudo só se complica quando o descarte ocorre no lixo doméstico comum, interrompendo a cadeia de reaproveitamento e gerando uma carga de resíduos que ignora as propriedades físicas de regeneração do metal. Cada vez que o recipiente é colocado no fluxo de reciclagem, ocorre um ato técnico fundamental para a manutenção do ciclo verde industrial. A câmera desliza ao longo das esteiras de triagem, onde o alumínio inicia sua jornada de retorno, permitindo que o material evite a perda definitiva em depósitos de lixo. Essa ação mecânica e logística garante que a trajetória do metal não seja interrompida, preservando a energia e os recursos necessários para a produção de novos componentes. O fluxo de recuperação segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. Uma trajetória extraordinária define o renascimento do alumínio através de um ciclo de circuito fechado que jamais cessa sua atividade. Porque esse metal nunca perde suas propriedades fundamentais, mesmo após sucessivas transformações. À primeira vista, o descarte parece ser o fim de sua utilidade técnica, mas a realidade física do material permite que ele retorne constantemente ao fluxo produtivo. Essa circularidade perpétua assegura que o que antes era classificado como sucata bruta seja convertido em novos insumos, reintegrando-se à infraestrutura global em configurações que variam desde recipientes de bebidas e esquadrias de janelas até componentes críticos para a indústria aeroespacial. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a triagem precisa separa as ligas metálicas, garantindo que a pureza do material seja mantida para a próxima fundição. A decisão humana de alocar o resíduo no receptáculo de reciclagem correto atua como o gatilho mecânico que reinicia toda a cadeia industrial. Mas isso é apenas o começo. Parece simples o ato de descartar um objeto, mas na prática, essa ação determina se o ciclo termodinâmico do metal continuará ou se a matéria-prima será desperdiçada em aterros sanitários. O equipamento gradualmente processa cada fragmento, onde a trituração e o derretimento eliminam impurezas superficiais. Vê-se como o alumínio fundido deita-se em moldes uniformes, recuperando sua integridade estrutural original sem a necessidade de extração de bauxita virgem. Nesta etapa não termina. A eficiência energética desse sistema de reaproveitamento contribui diretamente para a redução do impacto ambiental coletivo, otimizando recursos naturais em escala industrial. O material agora purificado deixa o forno de indução, passando para um estágio tranquilo de resfriamento. O fluxo metálico segue adiante pela cadeia, consolidando sua presença em uma trajetória de utilidade infinita.